Muitíssimo boa noite a todos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse que é o nosso 37º programa. Muito felizes por estarmos aqui novamente, neste que será o nosso último programa do ano, quando então retornaremos em fevereiro. Ao final do programa estaremos então comentando um pouco mais sobre isso. E hoje temos aqui uma presença muito especial, que é do pesquisador espírita e divulgador Carlos Sete. Obviamente, estamos aqui acompanhados, como de costume, ele que também é o apresentador do programa, junto comigo, o Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Carlos. Hoje, para mim, é um dia especial, né? Que estar ao lado de pesquisador é bom, né? Não? A gente sente bem, né? Não? Em casa, né? E aí tem a expectativa muito grande em relação ao seu livro, Carlos. Inclusive, eu comprei, estou guardando chegar, né? Mas é muito interessante quando a gente encontra pessoas que têm o objetivo de pesquisar, trazer as informações para o público, que cabe ao público tirar as conclusões que queiram, né? Vamos dizer assim, que é o nosso caso. Exatamente. Carlos Sete, que está lançando aqui no nosso programa, né? Também esteve lançando já em outros programas na internet, faz muito bem, né? Tem que divulgar mesmo. O seu mais novo livro, que é O Espírito sob Investigação. Boa noite, Carlos Sete. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos veem ou que nos ouvem. É uma satisfação grande estar aqui com vocês. Na verdade, nós estamos lançando o nosso primeiro livro. Nós já tivemos alguns e-books gratuitos, disponibilizados através da internet, mas esse é o primeiro que nós temos exemplares físicos sendo vendidos. E é o resultado de toda a pesquisa que nós fizemos ao longo desses 4 anos. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Espero que possamos todos aproveitar um pouco daquilo que apresentaremos. Com certeza. Nós já tivemos aqui a Luciana Farias, né, também, o Adair Ribeiro, que eu sei que vocês aí fazem trabalhos por vezes juntos, né, já fizeram e continuam fazendo, um ajudando o outro. Isso nos parece bastante interessante, né? A união faz a força realmente e né, um vai dando força para o outro, enfim, vão dividindo aí as tarefas. Bem, Carlos Sete, deixo você aí à vontade para iniciar a sua apresentação. Já vou adicionar, então, os slides para que possamos iniciar. Tá bom. Nós vamos apresentar aqui uns slides, 27 slides, para aquecer um pouco o público, e daí abrimos para questões, caso haja dúvidas, caso haja curiosidades, mas apresentaremos aqui alguns pequenos spoilers, né? Um aperitivo daquilo que encontramos no livro. Aqui à direita, nós podemos ver o marcador do livro, que é intitulado, então, Espírito sob Investigação, resgatando parte da história. Por espíritos, nós estamos falando de espíritos desencarnados e encarnados, obviamente. Tratamos, na primeira fase do livro, sobre a vida de Rivaio. Na segunda fase, nós buscamos as identidades dos médiuns utilizados por Allan Kardec, então trazemos mini-biografias. E na última fase, nós falamos do pós-Kardec. Obviamente que quando estamos falando dos médiuns, também falamos de alguns espíritos associados, como Jorge, como Lapomeré, que está no céu e inferno, como Ema Livre, o espírito feliz, Lapomeré, o espírito endurecido, e trazemos a sua identidade, a identidade deles e histórias também associadas a eles. Sob o ponto de vista da doutrina espírita, sob a sua perspectiva filosófica, obviamente que o conhecimento do médium é o que tem menor importância, porque o valor maior está na mensagem, numa mensagem que tenha sido submetida ao controle universal do ensino dos espíritos e que, portanto, seja um dos fundamentos, ou seja, um dos ensinamentos da doutrina espírita. Nessa escala de importância, nós temos o médium e o espírito em si com graus de importância menor que a mensagem e que a concordância.
Coisa que, às vezes, no próprio movimento espírita do Brasil, parece invertido, não é? Com mais destaque para o médium ou para o espírito do que para o conteúdo em si. Diferentemente da metodologia utilizada por Kardec, que primeiro submetia à razão, ao bom senso, todas as mensagens, depois à concordância do ensino dos espíritos. Mas, sobre o ponto de vista do desenvolvimento dessa doutrina, sobre a perspectiva histórica, a parte de baixo dessa escala, o médium, o espírito, esses personagens também são importantes. Se não, vejamos. No livro dos médiuns, não se estuda a influência pessoal do médium na comunicação. No livro Obras Póstumas, nós temos um exemplo para ilustrar. Kardec consulta Hahnemann sobre a utilização, a conveniência ou não de utilizar um médium que ele identifica apenas como B para a revisão da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, foi feita com a ajuda das irmãs Baudin e depois foi revisada por outro médium. No caso, os espíritos, ou Hahnemann, no caso, recomendou que não se usasse de jeito nenhum o médium B. Por quê? Não era conveniente. Optou-se, então, por Celina Becquet, conhecida por nós como Celina Jaffé. Logo, havia, sim, esta influência pessoal do médium no trabalho que estava sendo desenvolvido. Então, ele tinha esse grau de importância para o desenvolvimento da doutrina. Uma vez ela concluída, pelo menos até o ponto em que Kardec publicou as suas obras fundamentais, aí não, né? Não tem a importância, tanto que ele, Kardec, não identifica nessas obras quais foram os médios. Às vezes nós temos a identificação do espírito. É por isso que o trabalho que nós fizemos foi de cruzamento entre informações que tínhamos na Revista Espírita, mensagens que encontrávamos na Revista Espírita, onde o médium e o espírito era identificado, com aquelas das obras fundamentais, para sabermos, não, este médium realmente trouxe essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do céu e inferno, e assim por diante, para que nós, então, identificássemos aqueles que teriam maior importância para que continuássemos a pesquisar suas identidades. E, dessa forma, poderíamos fazer uma análise do perfil psicológico desses personagens, entender o contexto em que eles estavam inseridos, que influências estavam submetidos, influências intelectuais e morais, e assim entendemos um pouco melhor como foi construída a doutrina espírita. É claro que muitos no movimento espírita ainda estamos em fases iniciais, estudando ainda o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, quando nós sabemos que alguns conceitos evoluíram. Quem parou em o Evangelho, quem só leu o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, perdeu a evolução de alguns conceitos que mudaram no céu e inferno e na Gênese. Portanto, quando nós temos acesso a mais informações, por exemplo, agora sobre a perspectiva histórica, este conhecimento aprofundado da doutrina espírita ganha uma proporção ainda maior. E esse trabalho todo também permitiu a correção de biografias tradicionais, principalmente de Allan Kardec, no período Rivaio. Então, muitas lacunas nós preenchemos, alguns equívocos nós também esclarecemos. Na parte dos médiuns, nós praticamente, a historiografia da doutrina espírita era muito pobre. Nós não tínhamos informações quase que nenhuma. A história era rica. E é isso que nos incentivou, nos fez buscar mais informações através da pesquisa. E Allan Kardec também recomendou na Revista Espírita, quando ele recomendou que nós conhecêssemos a verdadeira história, ele diz que seria uma demonstração de respeito à história autêntica, em oposição às apócrifas que o interesse pessoal pudesse fabricar.
ele colocou lá de uma outra forma, né, mas o sentido é basicamente esse, que era preciso conhecer a história dos pioneiros. Quem seriam os pioneiros? Os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, os espíritos, os médiuns que participavam destas reuniões. Nós dividimos o livro, basicamente, em 4 fases. A primeira fase, do período Rivaio, nós cobrimos toda a carreira educacional de Rivaio, desde o momento que ele se mudou com a sua mãe para Yverdon, na Suíça, depois, no retorno, fundando uma escola de primeiro grau, depois um pensionato para meninos na Rua Vaugirard, que depois muda para a Rua des Sèvres, e como Liceu Polimático ou Instituto Rivaio, tem uma vida longa, até que em 1840 ele vende para o senhor Pitolet. Em 1841, ambos trabalham juntos ainda nesse Liceu Polimático. Rivaio tem dificuldades de receber o pagamento, né, porque ele vendeu o liceu, o prédio foi alugado dos jesuítas, né, mas toda a estrutura, todos os alunos, digamos assim, a operação ele vendeu ao senhor Pitolet e teve dificuldades de receber. Então, em 1840, nós temos o fim das atividades de Rivaio no seu instituto. Isso difere, por exemplo, de algumas biografias que identificam 1850 como a data de encerramento do Liceu Polimático, também conhecido como Instituto Rivaio, que era um pensionato de meninos. Em 1850, Kardec encerra as atividades, circunstâncias diversas o forçam a fechar a escola de comércio e o pensionato para meninas. Então, era um outro estabelecimento, houve aí um intervalo, um hiato de tempo entre o fechamento do Liceu Polimático e a abertura do pensionato para meninas, um momento meio turbulento na vida de Kardec, ou de Rivaio ainda, né, com o banco de trocas que ele funda com La Chatre. Ele se dedica depois a ensinar matemática, porque ele era a sua especialidade, a aritmética, a estatística, e também tem atividades no teatro. Aqui descer é o Teatro de la Sainte Comique, onde ele empresta dinheiro para o diretor do teatro, o Sr. Taini, perde tudo, o teatro vem a falir, e depois ele se muda para um outro teatro. Na verdade, em ambos o teatro, ele faz um papel de tesoureiro e de contador, né? Nada a ver com controle de entrada no teatro. Isso são informações que às vezes encontramos pela internet que procuram apenas difamar Rivaio. Por exemplo, depois que ele saiu de la Sainte Comique, esse teatro, o diretor de teatro, pagava muito pouco para as atrizes. Se não me engano, 30 francos, alguma coisa assim. E ele tinha que pagar um aluguel de 30 mil francos. Então, ele, de alguma forma, incentivava e permitia que as atrizes se prostituíssem na frente do teatro. Mas Rivaio não coadunava com isso, né? Já nem estava mais trabalhando no La Sainte Comique quando isso aconteceu com outro diretor de teatro, que era o Hildbrunner, que adquiriu, então, a licença para usar o teatro. Licença que, aliás, Rivaio tentou, né? Teve essa caçada pelo privilégio de utilizar o teatro. Essa licença ou essa autorização era dada pelo Ministério do Interior, se não me engano. Mas Kardec não teve sucesso e foi trabalhar lá numa agenciadora de artista em outro teatro, que é o Saint-Martin. Trabalhou lá também, provavelmente com atividades contábeis, como no jornal católico O Universo e na livraria católica também, ultramontana, de Pelegot, que era uma livraria de Lyon que tinha uma sucursal em Paris. Então, nós abordamos toda essa vivência de Rivaio, desde o nascimento em 1804 até a sua transformação em Allan Kardec por volta de 1856. Aqui nós mostramos como estão divididos os capítulos desta primeira fase. Nós falamos,
por exemplo, de Rivaio na Guarda Nacional. Ele também passou por questões mais sensíveis, digamos assim, quando estava na Guarda Nacional, porque a Revolução ou a insurreição de 1832, que aconteceu em Paris e provocou centenas de mortes, nesta época, Rivaio fazia parte da Guarda Nacional. Ele tinha sido eleito como granadeiro, fazia parte, se não me engano, da 10ª Legião. E exploramos essa questão, como na participação do Exército, sua participação no Exército também. E o que nós vamos falar um pouco aqui é sobre a vida no Instituto Rivaio e sobre os anos mais turbulentos. Os demais capítulos, né, são abordados no nosso livro. Aqui nós temos uma planta da época da existência do Instituto Rivaio. Em 1857, a planta já tinha mudado. Nós temos uma planta antiga, não colocamos no livro, mas é mais parecida essa planta de 1857 com o que nós vemos hoje na Rua de Sèvres, que metade do Instituto Rivaio, que está aqui destacado em vermelho, alguns prédios, um imenso jardim, um pátio também grande, ele foi dividido, metade desse terreno. Hoje, se formos lá em Paris, na Rua de Sèvres, vamos encontrar uma igreja católica, se não me engano, e um centro de compras, metade de um centro de compras, porque esse centro de compras também pegou um pouco dos imóveis que estão aqui na imagem à esquerda, e em cima uma faculdade jesuíta. Mas, na época do Instituto de Rivaio, essa era a planta baixa desse liceu. Alguns dos professores que lecionaram, não no Instituto Rivaio, esses especificamente que nós trouxemos aqui, que são figuras famosas na França da época, por exemplo, esse segundo, o senhor Biot, foi um precursor das equações do eletromagnetismo, das equações de Maxwell, né? Eu, como minha formação é em eletrônica, então eu conheço bem essa matéria, ou conhecia, né? Porque já faz muito tempo que me formei. E o senhor Biot é um personagem importante, como eram esses outros, mas no Instituto Polimático, ou melhor, no Instituto Rivaio, nós tínhamos cursos que eram dados, inclusive, por Kardec. Kardec lecionava várias matérias, inclusive aritmética, e tínhamos também cursos que eram dados na Sorbonne e em outros institutos relevantes de Paris, e que Kardec levava os seus alunos para participar desses cursos, muitos deles gratuitos. Então, nós temos aqui alguns professores, e no nosso livro nós trazemos detalhes sobre o cotidiano, né, a vida no Instituto Rivaio nessa época, porque foram descobertas cartas recentemente de 2 alunos que trocaram, então, essas correspondências com seus pais, que viviam no sul da França. Então, nos contam detalhes de como era a vida no Instituto, e é isso que nós trazemos também no nosso livro. Nós falamos da Guarda Nacional, aqui também mostramos um registro de que Kardec ficou detido por 24 horas. Né? Ele foi para a prisão por 24 horas, não foi em 1840 e pouco, então Kardec, contrariamente ao que é mostrado no livro, no filme Kardec, ele não foi preso. Né? Apenas Rivaio, por alguma questão burocrática, porque essa detenção foi de apenas 24 horas. Nós não temos a razão dela, mas nós especulamos no livro algumas possibilidades. Provavelmente alguma questão burocrática disciplinar de menor importância, porque, por exemplo, se não me engano, abandonar o posto, né, se você está de plantão e abandonar o posto antes do tempo, isso seria uma penalidade de 2 dias. E aqui nós temos apenas 24 horas. Então, isso também é uma questão de menor importância, nós só trazemos aqui a título de mostrar, né,
Rivaio, com todas as suas características, com todas as suas virtudes, né, com as suas fragilidades também, os seus defeitos, mostrando um personagem bem próximo a nós, né? Isso, a nossa pesquisa mostrou Rivaio muito próximo da gente, como pessoas, né, comuns, pertencentes à humanidade. No entanto, ao se transformar em Kardec, todas as suas virtudes que se demonstraram já na época de Rivaio, como a sua generosidade, com a sua austeridade, né, elas se amplificam. Na segunda fase, nós focamos principalmente na identidade dos médiuns. Então, aqui nós temos os médiuns que estudamos, né, desde as irmãs Bodin, Celina Jafé, passando depois para a irmã Sidufo, e os médiuns principais que foram utilizados na Revista Espírita e também nas obras fundamentais. Percebemos que, por volta de 1865, muitos deles deixaram, pelo menos, de aparecer na Revista Espírita. Alguns, por motivos como doença, provavelmente o senhor Vezi, a senhora Kazemaju ficaram doentes, mas outros, como a senhorita Rouet, que saiu bem antes de 65, né? Ela foi, digamos assim, convidada a se retirar. Existe um manuscrito, uma carta de Kardec dizendo que provavelmente ela fez mau uso da mediunidade e ela foi convidada a não comparecer mais às reuniões. Mas o senhor Dambel, o senhor Costel, senhora Costel, desculpe, o senhor Alfred Didier abandonaram Kardec por algum motivo. O senhor Dambel fundou um jornal chamado O Futuro, ou L'Avenir, e a senhora Costel, o senhor Didier publicaram também lá nesse jornal, e nós absolutamente deixamos de reconhecer, por exemplo, o sistema Erasto Dambel, que nos trouxe mensagens muito valiosas, principalmente no livro dos médiuns, na revista ou no jornal L'Avenir, com ideias muito distantes daquilo que nós estudamos na doutrina espírita. Ele fala de anjos caídos e fala de várias outras coisas. Então, em 1865, nós tivemos muitas dissidências e também Kardec sofreu uma doença muito séria, né? Ele provavelmente a febre reumática que ele deve ter adquirido provocou problemas no coração, como miocardite e pericardite. E em 1865 ela teve uma crise muito grande no começo do ano, tanto que durante um mês ele quase não saía do seu próprio quarto. E depois ele também passou por dificuldades, os sintomas, né, acabaram afetando até a sua desencarnação. Sem contar que ele parece ter tido alguns AVCs intermediários também, antes do rompimento da aorta, que parece ter sido a causa da sua morte. Ô, Carlos. Pois não. É só para esclarecer aqui. Esse slide que você está apresentando, você colocou o nome dos médios e logo abaixo você colocou a linha do tempo e colocou as obras. Então, você está querendo dizer o seguinte, que esses médios participaram dessas obras, é isso? No livro, nós identificamos quais médiuns participaram de quais obras. Uhum. Né? É claro que em muitas delas, por exemplo, no Livro dos Espíritos, só conseguimos identificar, além daquilo que Kardec informou, que as irmãs Bodin participaram na primeira edição, que Celina Jafé participou da revisão, só o senhor Rose, se não me engano, na questão 1009, é que nós conseguimos identificar. Né? E deduzimos outros espíritos, né, que já participaram, outros médiuns, né, outros espíritos encarnados, que devem ter participado dessas obras. Então, no livro, nós temos alguns apêndices no final, onde, por obra, nós colocamos todos os médiuns, especificamente aquilo que
identificamos a mensagem. É claro que pode haver alguns que nós não identificamos e que tenham participado, e nessa questão temporal, nessa análise cronológica que você fez, sim, podem ter participado. Mas eu queria destacar aqui que de 1865 até 1869, nós tivemos o Céu e o Inferno, a Gênese, né? A primeira e a quarta edição do Céu e Inferno, e a primeira e a quinta edição de A Gênese, todas obras escritas por Kardec. E muitos espíritas, né, muitos de nós, deixamos de estudar todas essas obras fundamentais. E, de 65 até 69, o sacrifício feito por Kardec, imaginamos nós, tenha sido muito grande, devido à doença, devido aos problemas com a dissidência, né? E, às vezes, negligenciamos todo esse esforço feito por ele. Aqui temos outros médios, podemos ver que muitos deles aparecem mais de 65 para adiante, com exceção de Camille Flammarion, que esteve aí em 1862, Lemarie, que participou desde 61, mais de 64, 65 para frente, nós temos o senhor Roux, o senhor Morin, o senhor Bertrand, o senhor Nivard, Delian, e nós trazemos informações sobre a identidade da maior parte desses médios no nosso livro. Na segunda fase, nós abordamos, então, todos esses capítulos, todos esses personagens, falamos um pouco da introdução, ou dos primeiros contatos de Rivaio com as mesas girantes, falamos também de personagens como a senhora Plané-Maison, o senhor Fortier, o senhor Carlotti, que são personagens que não aparecem na Revista Espírita, mas estão lá em obras póstumas, quando Kardec revela esse contato que ele teve com essas pessoas, e nós também buscamos identificá-las. Falamos depois da codificação, nós sabemos da polêmica que existe em relação à utilização do termo, e eu sempre brinco agora, né, assim como eu já falava sobre a questão da religião, né, que é outra polêmica, eu sempre digo, o que você entende por religião? Primeiro me diz o que você entende por religião, e eu vou dizer para você o que eu acho que o Espiritismo é, se é ou não é uma religião. A mesma coisa, o que você entende quando eu falo codificação? Eu estou aqui, então, já esclarecendo, chamando de codificação o período entre a publicação, a preparação da primeira edição do Livro dos Espíritos, por volta de 1856, até a desencarnação de Kardec em 1869. O que você entende por codificador? Se é simplesmente coletar as mensagens do Espírito, Kardec definitivamente não foi um codificador. Ele foi o principal protagonista da doutrina espírita. Ele foi um espírito superior encarnado, responsável pela seleção, por agregar valor às mensagens, porque muitas são alteradas por Kardec, pode ser um espírito reconhecidamente superior. Kardec fazia alterações não só de forma, porque para que ficasse um texto melhor, né, com maior fluidez, ele mexia, mas também acrescentava conteúdo, escolhia uma mensagem que talvez representasse a inúmeras outras que tenham sido submetidas ao controle universal do ensino dos espíritos, né? Então era uma, mas ela sintetizava todas os estudos feitos anteriormente. Então Kardec foi o protagonista, isso nós não temos dúvida, né? Às vezes chamamos de codificador, mas nesse sentido bastante mais amplo. Então, para evitar polêmica, né, eu sempre pergunto, o que você entende por isso? E eu digo se eu acho, pelo menos minha opinião no caso, se era ou não. Depois exploramos a identidade das irmãs Modin, da senhorita Jafé, do senhor Rose, que se tornou um médium obsidiado. Kardec diz que nos últimos 6 anos da sua existência ele se tornou um médium fascinado, e nós vemos na sua trilogia, nos seus 3 livros em que ele menciona vidas em outro planeta e tudo mais, Kardec faz críticas duras ao médium e à obra. Falamos da senhorita Rouet, do senhor Dambel, e esses são os capítulos, enfim, que nós encontramos na segunda fase. Vamos falar um pouquinho aqui brevemente da senhora Costel,
e também de alguns espíritos do céu e inferno. Essa segunda fase é a que tem mais capítulos, né? São 25 capítulos. Se não me engano, o livro no total, pegando as 3 fases, tem 51 capítulos, mais 4 capítulos bônus, que não se encaixaram nessas fases, mas nós decidimos explorar. E depois de diagramado, de impresso o livro, de estar pronto para ir para a Amazon, nós resolvemos escrever mais um capítulo adicional que vamos disponibilizar gratuitamente, oportunamente, tratando principalmente dessa questão do desaparecimento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que não aconteceu quando da fundação da Sociedade Anônima, né? Ela continuou e desapareceu por volta da década de 1890. Eu falo brevemente depois. Então, nessa segunda fase, nós falaremos um pouco da senhora Costel, a médium misteriosa, porque, na verdade, o nome dela, o sobrenome dela era Lescaut. Então, ela embaralhou as letras desse sobrenome de casada dela e usou Costel. Ela gostava de bagunçar a vida do pesquisador, porque ela chama também o senhor Jouti, que foi seu avô, de pai, no Livro dos Médiuns, se não me engano, ela fala que é o pai da médium, na verdade o senhor Jouti foi avô, fala do filho também, da idade do filho, não era a mesma idade, ela teve um filho, mas uma outra idade, enfim. Mas nós temos evidências muito robustas de que a senhora Lescaut era a senhora Costel. E o sobrenome de solteira dela era Guillaume Lethier. Ela era neta de um famoso pintor da época. Aqui nós temos uma mensagem que, inclusive, não faz parte de nenhum livro, nem da Revista Espírita, mas nós encontramos esse manuscrito, que é Estudo sobre Estado sobre a Morte, se não me engano, e no Museu Allan Kardec Online. Aqui, como nós já dissemos, né, Lescaut, uma brincadeira que ela fez com seu sobrenome, deu Costel. E aqui nós temos algumas imagens. À esquerda é o pai da senhora Costel, o senhor Auguste Guillaume Lethier. Acima nós temos uma irmã por parte de pai, e aqui à direita, embaixo à direita, esse famoso pintor Guillaume Lethier. A família da senhora Costel era meio complicada, porque tanto os avós maternos, paternos, o pai, tiveram segundas esposas, então foi bem complicado para descobrir a genealogia dela. Mas, infelizmente, embora tenhamos localizado uma descendente, né, que vive nos dias atuais, mas ela não tinha mais informações sobre a sua, não lembro se era tataravó, enfim, mas era uma descendente direta da senhora Costel. Nós tentamos ver se tinha alguma imagem, alguma fotografia. Ela, que também foi pintora, ela era amiga de Alfred Didier, que foi pintor. Nós mostramos no livro um autorretrato, a pintura feita por Alfred Didier, mas não conseguimos localizar nenhuma pintura ou fotografia da senhora Lescaut ou senhora Costel. E ela abandonou, como o senhor Dambel, a Sociedade Parisiense. E aqui nós trazemos algumas hipóteses, nós não vamos desenvolver aqui, mas a título de curiosidade. A primeira era que ela tenha se solidarizado com o Didier, que havia se oposto à evocação de seu pai. O Pierre Paul Didier era o editor das obras de Kardec, havia desencarnado e tinha sido evocado por Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E o filho não gostou, mandou inclusive uma carta para Kardec e tal. Então, pode ser que ela tenha se solidarizado com ele e abandonado a sociedade. Outra opção é que ela não teria ficado confortável com uma possível falta de espaço ao contraditório na sociedade, né? Porque a sociedade, de acordo com o seu estatuto, só admitia pessoas que simpatizassem com seus princípios e tal,
E talvez, também a título de hipótese, não temos como desenvolver mais ainda, mas colocamos essas alternativas, né, ela tenha ficado desconfortável com essa situação. Outra que ela não teria gostado da posição de Kardec e de algumas pessoas, como o casal Delande, por achar que eles eram muito supersticiosos, crédulos e ortodoxos. Então, essa é uma opinião que Jorge, que é Louis-Henri Georget, que foi, quando encarnado, professor de desenho da senhora Costel, era cunhado do senhor Dambel, e é o famoso Espírito Jorge que nós encontramos na Revista Espírita e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno. Esse Espírito Jorge, como eu disse, quando abandonaram Kardec, eles estão irreconhecíveis, né? O sistema Costel Jorge, porque Jorge se tornou um espírito familiar da senhora Costel, eles estão irreconhecíveis lá no jornal do Dambel, no L'Avenir. E uma terceira possibilidade, uma hipótese, seria justamente o contrário, que ela tivesse uma reverência muito grande à religião católica e ela não tenha gostado da publicação do Céu e Inferno, onde, aliás, a maior parte das mensagens, na segunda parte, foram obtidas através da senhora Costel. E esses são alguns dos espíritos. Nós temos Lapomeré, que foi um médico homeopata que envenenou provavelmente a sua sogra, mas ele foi condenado por ter envenenado a sua amante, foi guilhotinado, é um espírito endurecido, e nós contamos a história bastante interessante, que nos comoveu, né, a forma como ele atuou, e colocamos lá no livro. Aqui no centro nós temos Emma Livre, um espírito feliz, cuja história também é bastante comovente, porque seu vestido, né, ao tocar num encanamento de gás que é usado para, não sei se para aquecimento ou para iluminação, né, acabou pegando fogo o seu vestido e ela se queimou gravemente, vindo a falecer depois, com 20 e poucos anos. E à direita aqui nós temos os famosos banhos da Samaritana, né? No Céu e Inferno encontramos lá uma pessoa que infelizmente se suicidou, se não me engano cortou a veia femoral, enfim, se suicidou, e é falado lá da Samaritana. Nós buscamos o que era a Samaritana. Esses banhos que é na verdade um barco. Nós vemos aqui palmeiras estilizadas, né? Era muito conhecido lá em Paris, esses banhos da Samaritana, mas esse barco acabou afundando, se não me engano, no início do século XX, devido a alguma enchente que houve em Paris. E a terceira fase, aqui está muito ruim de se ver, mas nós vamos abordar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas até o seu final, por volta lá de 1890, a Sociedade Anônima, que foi fundada pela Amélie Boudet para divulgação das obras de Allan Kardec e que acabou se arruinando financeiramente depois que vários testamentos em favor da sociedade, principalmente o próprio de Amélie Boudet e também de Jean Guérin, foram anulados. E também a União Espírita Francesa, que teve uma duração efêmera comparada com as outras duas sociedades. Nessa terceira fase, nós cuidamos, então, da cisânia que houve inicialmente entre as duas sociedades, Sociedade Anônima e a Sociedade Parisiense, cisânia que depois deixou de existir quando do processo dos espíritas, que foi um processo muito viciado, porque o sistema judiciário francês, pelo menos aqueles que julgaram o caso do processo dos espíritas, estavam muito vinculados à Igreja Católica, o promotor, alguns juízes, nas 3 instâncias em que ele passou, né? Então procurou-se julgar não as fraudes que o fotógrafo Bouguer provocava, mas sim o espiritismo como um todo. E Lemarri, como representante da doutrina espírita, foi condenado e preso.
Nós falamos um pouco sobre a teosofia, maçonaria, rustanguismo, brevemente do caso A Gênese, o Céu e o Inferno. Esse não é um livro que nós dedicamos muitas páginas sobre o caso, só para não criar nenhuma expectativa, né? Mas colocamos lá os elementos que nos ajudaram a formar, a comprovar que foi Kardec quem escreveu tanto a Gênese quanto as últimas edições, tanto de A Gênese como de O Céu e o Inferno. Como nós dissemos, né, o processo dos espíritas foi meio que viciado. Só para ter uma ideia, uma das testemunhas, o senhor Chevilar, né, nessa charge, né, que está no último desenho aqui à direita, no jornal Le Gaillot, embaixo está escrito: Deus pode derrubá-lo, espíritas nunca. Então ele foi dar um depoimento, né, como se fosse, há pouco tempo atrás, o padre Quevedo, né, falando sobre a doutrina espírita. Então, ele fala coisas sem evidências e que são utilizadas pelos juízes para julgar Lemarie, Bouguer e mais um outro personagem, um médium americano, né? Este juiz de instrução estava bastante ligado à Igreja Católica, como nós demonstramos lá no livro. Não vamos mostrar aqui esses detalhes dos demais magistrados, mas o senhor Millet, o senhor Dubois, o senhor Fleury, o senhor Benoit, esses que estão destacados em azul, totalizando no total, o senhor Desjardins, né, na última instância, foram 9 os atores do judiciário francês que participaram do processo, e desses 6 foram tendenciosos, né? Então, 2/3 de todos os atores, juízes de instrução, promotor, o magistrado, né? De todos eles, dos 9, 2/3 foram, de alguma forma, não foram neutros. Aqui nós temos algumas questões que permearam a revista espírita, as polêmicas, né? Teosofia, pneumologia, maçonaria, rustanguismo. E nós desmistificamos um pouco daquilo que se diz no movimento espírita, colocando a culpa em Lemarie por todas as mazelas pela qual passou o movimento espírita francês, o porquê do seu declínio. A teosofia, de certo, houve uma abertura, mas o que não se fala, por exemplo, é que em 2 ocasiões Lemarie, escreve artigos em que ele renega completamente as ideias da teosofia, como nós vemos aqui. Em 15 de dezembro de 1885, falando de um artigo de junho de 84, eu vou só ler o que eu destaquei em azul aqui. Queridos teosofistas, lamentamos dizer-lhes, conquanto fiquemos gratos por sua visita fraterna, vocês não deram mais do que a velha ladainha. E o texto é mais completo, né? Colocamos lá no livro, reproduzimos, transcrevemos e traduzimos aquilo que está na Revista Espírita, mostrando esta perspectiva. Então, Carlos, como é que você analisa, então, aquelas denúncias da Berthe Fropo sobre a ligação de Lemarie com a teosofia? Porque ela chega a afirmar que ele teria se convertido à teosofia numa cerimônia pública. Então, a Berthe Fropo, ela defendia com unhas e dentes a doutrina espírita. Mas nós a achamos um pouco precipitada em algumas questões, talvez motivada, né, pelo calor das discussões. Ela colocou no seu livro, Muita Luz, algumas informações que não estão lastreadas em algumas fontes. Logo depois, alguns meses depois, Lemarie publicou um livro, uma brochura, Ficções e Insinuações, que é uma resposta à brochura Muita Luz. O portal Luz Espírita fez a tradução
dessa brochura, publicou, né, está lá para download gratuito, e nós fizemos algumas notas com comentários sobre aquilo que Bert Fropp falou e Lemarie falou. Buscamos apenas aquilo que poderia ser documentado, que poderia ter elementos que justificassem a assertiva. Aquilo que foi dito por um lado ou por outro lado, e nós não encontramos nada, né, nós deixamos de lado. E Lemarie, ele não foi presidente de nenhuma sociedade teosófica. Talvez eles tenham se reunido para estudar a teosofia, mas nós encontramos cartas da Blavatsky falando muito mal de Lemarie, que ele era muito ortodoxo com relação à doutrina espírita, e então fica uma coisa meio antagônica, né? Uhum. Ele certamente, né, por ter aberto algum espaço na Revista Espírita, ele, de forma eclética, né, estudou a teosofia, mas chegou à conclusão que ela não acrescentava nada. Com relação ao rustanguismo, nós podemos observar uma coisa parecida, porque nós falamos, mais aparecem lá, enfim, coisas sobre os 4 evangelhos de Rustang na Revista Espírita. Mas, antes de aparecer, existe um destaque dizendo que a Revista Espírita abre espaço para todas as novas ideias, né? Que a Revista Espírita não tem responsabilidade por aquilo que está sendo trazido por algum dos seus articulistas, e que apenas com o objetivo de fomentar, digamos assim, o aprendizado e depois filtrar e selecionar aquilo que fosse útil. E nós encontramos um alerta semelhante no Lei Espiritismo. Então, o Lei Espiritismo, que defendeu bastante a doutrina espírita contra a teosofia, contra a Rustang, ele também abriu espaço para as mesmas pessoas, né? Agora eu não me lembro exatamente quem, não é Guérin, não, é um outro autor que sintetizou os 4 evangelhos num volume um pouco menor. E o Lei Espiritismo também publicou, né, dando esse mesmo espaço e fazendo essas mesmas observações. Então, nós chegamos à conclusão, né, que a razão por que a doutrina espírita declinou na França foi pela falta de estudos, e não por essas questões como a teosofia e o próprio rustanguismo. Na verdade, nesse capítulo adicional que nós comentamos sobre o livro, desenvolvemos uma questão que já abordamos num capítulo adicional do livro, que foi a introdução do imortalismo pelo um dos últimos presidentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o senhor Émile Blanc, que então falava que a crença em Deus não era necessária, que a prece, ou a eficácia da prece, ou mesmo a necessidade de orar, por exemplo, antes de uma reunião mediúnica, nada disso é necessário, e que eles preferiam estudar mais o fenômeno mediúnico para comprovar o imortalismo da alma, né? E a existência de Deus, a oração, são fundamentais na doutrina espírita. Podemos aceitar ou não, né? Existem pessoas que se dizem espíritas laicas, né? Então não aceitam um ou outro, mas a doutrina espírita é uma só. E o que nós dissemos é que quando não estudamos a doutrina espírita em todas as suas dimensões, não só na dimensão das obras fundamentais, as 2 últimas sendo menosprezadas, mas também dos opúsculos da Revista Espírita, e agora com a contextualização histórica, nós estamos deixando para trás muita coisa importante, permitindo, então, que haja uma espécie de sincretismo de ideias místicas, de ideias
filosóficas, mas que não se coadunam com a doutrina espírita, pode ser de grandes pensadores, mas que são diferentes, que entram em oposição às ideias da doutrina espírita, questões científicas, né? Podemos citar a física quântica, né? Que nada tem a ver com a doutrina espírita, embora seja um estudo bastante nobre no âmbito da ciência, mas querer trazer para a doutrina espírita é uma espécie de sincretismo gourmet, como às vezes eu brinco, sem contar as pseudociências, né? Então, essa falta de estudo é que provocou, no meu entendimento, esse declínio do espiritismo na França, e é um alerta para que o mesmo não aconteça no Brasil. E concluímos aqui apenas mostrando a capa do nosso livro. Ele já está disponível para ser adquirido no site do CCDPE e logo estará na Amazon e no ano que vem também no Google Books e no Apple Books. Era isso. Obrigado pela oportunidade. E estamos aí à disposição para dúvidas, perguntas, mais questionamentos, mais aprofundamentos, se vocês assim desejarem. Perfeito, muito bom. Bem, tem uma pergunta, né? Acredito até que tenha sido feita lá naquele evento que nós nos referimos antes de entrarmos no ar, lá do IDEAC, né? Liderado pelo Cosme Massa em Curitiba, que é a questão se há alguma comprovação que Kardec teria sido médico e também pervaga por aí no movimento que ele também teria ligações com a maçonaria. Você encontrou alguma coisa que indicasse isso? Não achei. Não foi médico, não esteve ligado à maçonaria. Mas isso é uma informação que não é inédita, né? Aliás, eu procurei trazer nesse livro só informações desconhecidas pela maioria do movimento espírita. Eu fiz questão de fazer assim. Então, o que se encontra por aí em biografias de Kardec, etc., eu não dei muito destaque. E uma dessas questões é ele ter sido médico. Existe, se não me engano, no apêndice daquela obra volumosa, 3 volumes, aliás, de Francisco Thyssen e Zeus Van Tuyl, que é Kardec, se não me engano, revisão biobibliográfica, né? Uhum. Que é muito útil, é uma das poucas obras, aliás, que eu recomendo sobre a doutrina espírita. Além dela, nós temos a obra do João Monroe, que é Laboratório do Espiritismo, ou melhor, Laboratórios de Fé, que infelizmente não foi traduzida para o português, Laboratórios of Faith, que são bons livros que tratam do espiritismo. Fora isso, nós temos pouco conteúdo de valor agregado em relação àquilo que já conhecia. Bem, enfim, Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen já tinham falado que não havia nenhuma evidência encontrada de que ele tinha sido médico. Talvez por ter aulas de anatomia comparada no Liceu Polimático, deduziram daí que ele teria sido médico. Mas não, em alguma obra, inclusive mais recente, uma biografia de Kardec editada na França, né, que ele tinha diploma de médico. Não teve. Ele participou de várias sociedades, inclusive da Sociedade de Frenologia. Daí podia ser... só médico participava da Sociedade Frenológica. Não, ele participou da Sociedade Frenológica, mas não era médico. E também não encontramos nada em relação à maçonaria. Aliás, Charles Kempf conta que o próprio Eduardo Carvalho de Monteiro, né, que dá nome ao CCDP, CCDP-ECM, né, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa Espírita Eduardo Carvalho Monteiro, ele era maçom, e quando ele esteve com Charles Kempf na França, ele visitou várias lojas maçônicas, inclusive porque Leon Denis era maçom, né, buscando evidências que ligassem Kardec à maçonaria, e não as encontrou, nós também não encontramos, e nem Le Marie também. Né? Le Marie talvez tenha
tenha tido algum vínculo com os Rosa-Cruzes, mas não com a maçonaria, pelo menos nós não encontramos. Perfeito. Uma coisa interessante também, né, que até pouco tempo era desconhecida da maioria, em relação à idade das médiuns da qual Kardec se serviu, né? Que se achavam que eram muito jovens e não eram. Até pouco tempo achavam que eram crianças, né, adolescentes, mas, assim, para mim, já parece uma coisa velha eu contando, né, porque já faz uns 3 anos que nós descobrimos, publicamos um artigo nos moldes acadêmicos, no Jornal de Estudos Espíritas, colocamos também no livro, né, já que abordamos todos os médiuns, mas identificamos, sim, os registros de nascimento das irmãs Bodin, e elas tinham 28 e 30 anos em 1857, né, ou um ano mais novo, quando ajudaram Kardec, em 1856, a preparar a primeira edição, que, aliás, saiu antes, né, um prospecto com o nome de Vilários, né? Então, antes de Kardec, o pseudônimo de Rivaio foi Vilários, que, se você ver bem, é uma combinação também de algumas letras, com uma outra exceção, do nome Rivaio, e saiu como Os Livros dos Espíritos. Tratamos no livro sobre isso, e o remanescente ficou lá nos prolegômenos, né? Você pode ver que nos prolegômenos está escrito Os Livros dos Espíritos. Mas, então, as irmãs Bodin já tinham 28 e 30 anos em 1857. Uma se chamava Catherine Caroline Bodin, era o nome completo dela, e a outra Pelagie Bodin. Aliás, as informações de Canuto Abreu, que não eram informações históricas, como ele destacou no título do livro, né, o Livro dos Espíritos, suas tradições históricas e lendárias, mas, como ele colocou lá, nós, como todo movimento espírita, imaginávamos que tinha algum lastro e saímos em busca de Julie Bodin, não encontramos, saindo em busca não lembro agora do nome que ele colocou para o pai das irmãs Bodin, também não encontramos, e foi só depois de desapegarmos dessas informações equivocadas que a pesquisa progrediu e nós chegamos, então, a encontrar o registro de nascimento, de casamento, de óbito das duas irmãs que casaram em agosto de 57 e depois se dispersaram para aquelas cidades satélites a Paris. Então, a dispersão da família, como Kardec falou, foi em volta de Paris, e não na Ilha Reunião, lá distante, no distante Oceano Índico. Perfeito. Arthur, só a título de curiosidade, Charles Richer, em Tratado de Metapsíquica, diz que Kardec era doutor em medicina. Só para título de curiosidade. As informações, esse é um cuidado que o pesquisador tem que ter, né? As informações, às vezes, são reproduzidas, simplesmente replicadas. A própria biografia de Kardec, a mais recente que você pegar aqui, né, do Souto-Maior, por exemplo, ela é uma repetição daquilo que encontramos ou na Revista Espírita, ou em Obras Póstumas, ou na primeira biografia de Henri Sauce. Então, muita pouca pesquisa de fonte primária, pesquisa raiz, né, que você vai lá buscar as fontes primárias, foi feita. E é por isso que nós encontramos, inclusive na internet, né? Até hoje nós vamos ver Ruth Céline Jaffé, né? Ruth nunca foi usado. Gabi, Kardec nunca chamou a Amélie de Gabi, era Maché, Amélie, Mami, minha amiga, minha querida amiga, minha querida, nunca chamou ela de Gabi. Nós tivemos acesso, analisando mais quase 50 correspondências, né? Então, a não ser que na intimidade do lar ele chamasse assim, mas nas cartas íntimas, né, não chamava, então acho difícil isso. Mas vai demorar muito tempo até que esses equívocos, né, sejam saneados definitivamente aí da internet e daquilo que permeia a mente de muitos espíritas ainda, né? Por falar em internet, Carlos, fale um pouco, então, sobre a sua página no Facebook, porque lá você vem alimentando essa página há bastante tempo e é lá que a gente vai encontrando as atualizações, não é mesmo?
Isso, nós fizemos em 2018, em agosto de 2018, nós criamos a página com o único intuito de compartilhar as pesquisas que fazíamos, né? Tínhamos nos aposentado há pouco tempo, tínhamos bastante tempo livre, então gostávamos do espiritismo, já tínhamos estudado, somos espíritas há 30 anos, né? Sou espírita há 30 anos, então já estudei todo o aspecto filosófico, científico, temas atuais sobre a perspectiva espírita, analisei estudos científicos com relação a alguns aspectos da doutrina espírita, por exemplo, experiências de quase morte, precisão mediúnica e etc. Então, resolvemos embarcar aqui na parte histórica e no Facebook, que foi a página que escolhemos, fomos compartilhando as informações à medida que a pesquisa ia avançando, mas assim, de maneira ad hoc, né? Sem nenhum critério. Quer dizer, a pesquisa era feita com critério, método científico, nos modos de uma investigação forense, pegando mínimas informações, mínimos rastros que foram deixados aí por Kardec, na Revista Espírita, etc., e a partir daí consultando fontes primárias, os arquivos nacionais da França, arquivos municipais de Paris, de outras comunas da França, a Gallicat, o Retronews, que são sites da Biblioteca Nacional da França, onde nós encontramos livros, jornais, revistas. E, desta forma, nós fomos fazendo a pesquisa sempre com base científica, sempre mostrando o link, quando possível, né, da informação onde obtivemos. Assim a pessoa pode ver. A irmã Baudin nasceu em 1820 e pouco. Como você sabe disso? Clica aqui e você vai abrir o registro de nascimento que encontramos dela lá. Nasceu em Grès, se não me engano. E é fácil, né, de encontrar. Perfeito. E só que depois de um certo tempo, na verdade, esse ano, o Facebook deixou de indexar todos esses posts, porque você pode usar a ferramenta de busca no Facebook para encontrar qualquer personagem. Então, eu quero saber o que o Carlos Sete, ou o que o CSI pesquisou sobre o Sr. Dumbbell. Pega a lupa lá, põe o Sr. Dumbbell, vai mostrar todos os posts, desde o primeiro lá de agosto de 2018, quando nós publicamos, se não me engano, o registro de óbito dele. Só que, meados desse ano, um pouco depois, essa ferramenta deixou de funcionar. E isso que nos motivou a escrever o livro. Porque daí a informação ia estar meio que perdida. Depois que nós fizemos o livro, estava diagramado, estava na gráfica, né, sendo impresso, voltou a funcionar. Então, parece que foi sei lá, alguma coisa, né, um acaso aí providencial para que o livro... Um empurrão, né? Um empurrão que era necessário, porque sem esse empurrão, dificilmente eu faria o livro, viu? Dificilmente, apesar de muita exigência ou muita demanda das pessoas, né, dificilmente eu me aventuraria a escrever, porque foi um trabalho penoso, né? Pegar todas aquelas informações que foram pesquisadas, como eu disse, sem nenhuma ordem, mas sim com uma curiosidade. Eu quero saber quem foi a senhora Brené Maison, né? Independente se antes dela eu tinha pesquisado as senhoritas Baudin, ou se depois eu ia pesquisar sobre a Sociedade Anônima e etc. Então, pegar tudo isso, né, colocar numa forma cronológica, que foi a que adotamos nesse livro, depois costurar todas essas informações. Então, é uma coisa muito, muito penosa, né? Mas trabalhosa mesmo. A paciência da minha esposa, né? Porque foi um trabalho de dedicação muito grande também, e dos revisores que ajudaram, né, a publicar essa obra. Agradeço muito ao CCDPE, ao Orlando, que fez a revisão final, vários outros colegas que fizeram as revisões iniciais. Temos aí à disposição para que todos possam avaliar e contribuir. Nós pretendemos abrir na nossa página, no Facebook, né, alguns posts para que as pessoas possam comentar, né, perguntar, corrigir se encontrarem alguma falha, né?
Eu acredito que falhas históricas seja difícil de encontrar, mas eu faço um desafio, porque se encontrar vai ser uma alegria muito grande eu ter a oportunidade de corrigir. Como disse o colega João Monroe para mim uma vez, quando eu falei sobre um probleminha que tinha no livro dele, esse Laboratories of Faith, sobre a idade do Sr. Rose, que ele acabou se confundindo lá. Ele disse: é uma satisfação muito grande para o historiador, né, ver as pessoas se aproximarem mais da verdade. E é isso que nos dá satisfação também. Né? Então, encontramos um equívoco aqui, não é assim, não pode postar lá, nós vamos ver se tiver uma base, né, se não for uma opinião, porque se for opinião, nós dispensamos. Né? Tudo tem que ser embasado em fonte, né, em documentação, em fonte primária. Daí nós fazemos a alteração. Né? Então, acho difícil, mas estamos à disposição para esclarecer. Outros probleminhas, talvez, algum typo, algum problema de digitação, certamente poderá ser encontrado, porque mais que a gente olha, né, depois já vira parte da paisagem e a gente não encontra. Mas, impressionante. Que para outros olhos seria mais fácil de ver. Maravilha, o Dinaldo Santos, aqui o nosso espectador, faz uma pergunta. Ele lhe indaga se da mesma forma que pessoas que tiveram alguma convivência com Chico Xavier inventaram histórias sobre o Chico, muitos também teriam inventado sobre Kardec? Acredito que sim. Eu posso ilustrar com uma apenas, que é uma que eu sempre uso também, e Lemarie, ufanista, né, no primeiro congresso espírita em Barcelona, 1888, se não me engano, ele fala um pouco de Allan Kardec, e ele diz que ele falava todas as línguas da Europa, exceto o russo. Ele fala lá, e Henri Sauce utilizou essa informação na primeira biografia. Depois ele se corrige e diminui um pouco o número de línguas que ele falava. Mas nós sabemos hoje que ele não falava italiano, ele não falava espanhol, ele aprendeu alemão na juventude, mas já tinha esquecido. Ele, numa carta, ele disse que já tinha esquecido o alemão. Ele esteve em Londres, então aprendeu inglês, falava inglês, né? Mas é isso, não falava todas as línguas da Europa. Então, existe uma tendência das pessoas exagerarem um pouco. Né? Quanto mais distante do evento, acabam, por falta de informação, preenchendo as lacunas, como encontramos no livro de Canuto Abreu. Né? Muitas lacunas sendo preenchidas de maneira equivocada. Muitas imprecisões, né? E para finalizarmos aqui a nossa última pergunta, também do Dinaldo, ele lhe pergunta qual a história mais comum sobre Kardec que, na verdade, é inverídica. Bem, nós tocamos aqui na questão de que ele não era médico, não era maçom, não falava todas as línguas da Europa. No momento, eu não recordo mais de outras... nós temos várias imprecisões que nós apontamos no livro, mas mais questões de data... Por exemplo, como nós também dissemos no início, o Liceu Polimático não foi fechado em 1850, ele foi fechado em 1840. Kardec fez um empréstimo de 10 mil francos que ele acabou utilizando para adquirir a Vila Seguir, que depois se valorizou imensamente. Né? Comprou por 10 mil francos, com vários problemas que tinham lá, problemas... como um leilão da Caixa Econômica aqui, né? E só que depois valorizou de tal forma que no testamento de Amélie Boudet, se não me engano, ele estava da ordem de 300 mil francos. Né? Aquilo que valia 10 mil francos passou a 300 mil francos. E, se não me engano, o Henri Sauce fala em torno de 50 mil francos, o valor do empréstimo, mas teria sido bem menor. Então, nós temos esses pequenos detalhes, né, que agora eu não me recordo de todos, que estão lá na primeira fase, na primeira parte do livro. Maravilha. Bem, uma última pergunta que surgiu aqui, né, além do comentário da Adair, que eu já coloquei para vocês.
se Kardec teria tido algum filho. Essa é uma questão assim, que nós podemos desenvolver em duas partes. Eu acredito que não teve nenhum filho ou filha. Nós temos a pequena Luíse em muitas cartas. Nós poderíamos imaginar que a Amélie Boudet tenha engravidado, porque numa das cartas, Allan Kardec, quando está na carruagem, fala de uma criança que está fazendo algazarra na carruagem, e ele, na carta, diz que conseguiu antever, né, os prazeres da paternidade. Então, o que ele queria dizer com isso? Será que a Amélie estava grávida? Ou será que ela perdeu a criança e depois adotaram de forma informal, porque a adoção formal não era permitida, o casal Rivaio não preenchia os requisitos mínimos, nem a Luíse, que aparece nas cartas, a pequena Luíse tinha idade, porque a legislação da época só permitia que casais acima de 50 anos adotassem, não era o caso na época, e só pessoas com mais de 20 anos poderiam ser adotadas, e Luíse era uma criança. Então, nós temos essa pequena Luíse, que pode ter sido filha de Amélie Boudet, não acreditamos, pode ter sido filha do tio de Rivaio, que aparentemente teve o caso com Heloíse, lá na Alemanha, quando ele foi tentar a sorte. Aliás, Rivaio também esteve na Alemanha acompanhando o tio, talvez pelos conhecimentos de estatística que tinha, enfim. E essa menina morreu cedo, morreu com 12 ou 13 anos de idade. Existe também uma história, mas essa é a fake news da época. Apareceu uma pessoa que... Nós nem abordamos isso no livro, porque também já foi um pouco explorado, né? Hoje nós comentamos, uma pessoa fez um comentário num post, né? Nós comentamos justamente sobre isso. Mas apareceu um neto de Kardec, Marcel Kardec, no início do século XX, que dizia ser neto, que a avó dele tinha tido um caso com Kardec, quando ele tinha ido para Bélgica ou para a Holanda, não sei o quê. Mas nós rastreamos esse camarada, né? Na revista Espírita já desmascara a sua identidade, nós tivemos a pachorra de vermos quem foi as avós maternas e paternas com quem se casaram e tal. E não tem nada a ver. Então, Kardec não teve um filho, definitivamente não, e talvez tenha tido uma filha mais adotada. Perfeito. Paulo Neto, suas considerações antes do nosso encerramento? Olha, eu vou concordar com a Daí Ribeiro. E diz aqui, vou ler de novo, né? É isso aí. O que não se exagera é dizer que o livro de Carlos é uma das maiores contribuições para a historiografia do Espiritismo. Concordo plenamente. Uhum. E eu acho que se aconteceu daquela falha lá no sistema, para você escrever mesmo, para você publicar fisicamente mesmo, porque isso é um material, principalmente para a gente que é pesquisador, é uma fonte de pesquisa muito grande. Eu, por exemplo, eu busco muito obras impressas para fazer referência. É óbvio que uma vez ou outra a gente usa a internet, mas não é bom. Bom é impresso. E eu tenho uma obra impressa que eu posso ir lá, pesquisar, citar, Pai Natal, então isso é importante. Eu acho que o seu trabalho é fantástico e eu lhe dou os parabéns aqui, com certeza. Eu agradeço, claro, mas ainda acho o Adair e você um pouco exagerados, né? Nós contribuímos aqui com aquilo que pesquisamos, porque gostamos realmente, mas é uma simples contribuição, né? Perfeito. Bem, eu faço as palavras do Paulo as minhas. É muito importante que trabalhos como esse sejam realizados, sejam publicados, independente da maneira com que apareçam, né? Ou virtualmente, ou ou o livro físico, e só contribuem, né, com o melhor entendimento da doutrina, porque entender, né, o desenvolvimento histórico é muito importante para que a gente
né, tem uma visão mais precisa dos fatos e das ideias que permearam os personagens históricos, né? Então, pessoal, no que nós sugerimos, então, é que vocês adquiram essas obras, essa obra, né, O Espírito sob a Investigação, do Carlos Sete, que se encontra disponível na Amazon, né? Você disse, né, Carlos? A Amazon, segundo o CCDPE, ia subir essa semana, não tenho certeza se vão conseguir essa semana ou a próxima semana, mas ainda esse ano. E no Google Books e no Apple Books só em 2023. Mas o exemplar físico está lá no CCDPE, é só adquirir através do site. Aqueles que fizeram a compra no período da pré-venda já estão recebendo. E é um livro que eu espero que sirva mesmo para os pesquisadores como se fosse um trampolim, né? A partir das informações que nós trazemos, muitas outras pesquisas podem ser desenvolvidas para que nós tracemos, por exemplo, um perfil psicológico muito mais robusto daqueles personagens que nós simplesmente descobrimos a identidade. Perfeito. Então, pessoal, adquiram um livro, né? E vocês podem ajudar também divulgando essa palestra de hoje, esse estudo de hoje, do Carlos Sete aí entre os amigos, enfim, nas redes sociais, no WhatsApp, para que mais pessoas conheçam essa obra e também, quem sabe, né, possam aí se interessar e adquiri-la, porque isso motiva, né? A gente não escreve, né? Temos aqui o Paulo também, que tem muitas obras, eu tenho algumas. O que a gente quer realmente, no fundo, é que as pessoas leiam, né? Então, isso realmente é o que nos dá aí toda a motivação, né? Bem, pessoal, eu estou gostando bastante. E a Fátima vai fazendo uma última pergunta realmente para a gente encerrar. Qual é a sensação do Carlos ao terminar a obra? Bem, nós ainda estamos terminando, né? Então ainda não deu para relaxar e dizer, nossa, estou satisfeito com o resultado, né? Porque ainda precisamos fazer uma revisão na versão que vai para a Amazon, para certificarmos que os links estão funcionando. E então ainda não deu aquela relaxada, né? Mas eu estou satisfeito com o trabalho, tem algumas melhorias a serem feitas em edições futuras, né? Você nunca pode achar que chegou no seu estado de excelência, na perfeição. A partir do momento que você chega aí, você está danado, né? Então sempre tem coisas para melhorar, mesmo com relação àquilo que já foi pesquisado. Mas, assim, é realmente missão cumprida, pelo menos desta etapa. Preparar para novas etapas. Não que eu pretenda escrever mais livros, né? Eu realmente não tenho essa intenção, porque para mim realmente foi muito Sim. Trabalhoso, puxado. A gente entende, com certeza. Bem, pessoal, então esse é o nosso último Polêmica Espírita deste ano, de 2022, e faremos aí um pequeno intervalo de 1 mês exatamente. Nós não estaremos descansando, estaremos aí organizando as pautas, os novos programas para o ano de 2023. Nós voltamos, então, na primeira quarta-feira de fevereiro, que cai justamente no dia 1º de fevereiro de 2023. Então, traremos aí ainda, né, outros programas com outros temas polêmicos, quentes, enfim, novidades do momento, como essa obra do Carlos, por exemplo, que nós estamos vendo hoje, né? E não se esqueçam, né? Fiquem aí de olho na programação da Rai TV, nas redes sociais, que, né, aproximando aí o 1º de fevereiro, nós estaremos já anunciando a nossa volta. Paulo, alguma consideração final? Não, é só isso mesmo. Aliás, eu podia... eu e você estamos no Facebook. Se alguém tiver alguma sugestão de tema, pode entrar lá e sugerir para nós também, tá? Seria até interessante, porque o nosso estoque de tema está acabando. Então, daqui a pouco nós temos que buscar outros temas aí. Exatamente. Então, pessoal, desejamos a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né? Que realmente
o ano que se avizinha aí possa ser melhor do que o que passou sempre, né? Que nós possamos progredir aí em todas as áreas da nossa vida e, principalmente, né, continuarmos esse nosso esforço do nosso melhoramento íntimo, que é justamente o objetivo que todos nós temos que ter ao nos tornarmos espíritas e estudarmos o espiritismo, que é nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Então, agradecemos mais uma vez aqui ao Carlos Sete, ao Paulo, né, a todos vocês que nos prestigiaram na noite de hoje e até fevereiro, pessoal. Até lá.